Olá, eu sou Tatiana Blum e é com muita honra que apresento a vocês o webinar Jornada Reeducation, com o tema principal Cases nacionais e internacionais de educação no pós-pandemia. A realização desse evento fica por conta da Reeducation, uma empresa brasileira de tecnologia educacional que acredita que, apesar da tecnologia ser indispensável para uma escola hoje, a coisa mais importante é a aprendizagem. Então, como se diz por aqui, existem questões tecnológicas que os gestores nem precisam saber mesmo. Então, deixa a tecnologia com a Reeducation e cuide da coisa que é mais importante, a educação. Como patrocinadores, temos a Google Cloud Platform, uma suíte de computação em nuvem oferecida pelo Google, e como apoiadores, a Lenovo, que está focada em fornecer tecnologia mais inteligente e criar uma sociedade digital sustentável em todos os lugares. Agora, quem vai dar uma verdadeira aula sobre o uso da tecnologia no encantamento dos alunos é o professor Geise Ferreira. Ele é escritor, arte educador e palestrante com especialização em psicopedagogia. Venceu 2 vezes o Prêmio Professores do Brasil em 2014 e 2017. Em 2019 foi escolhido como um dos 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize, que é o Nobel da Educação. Este ano recebeu o prêmio Faz Diferença do jornal O Globo por criar estratégias inovadoras de ensino na pandemia. Confira a palestra Arte e Gamificação, despertando o protagonismo dos estudantes. Olá, que prazer estar falando com vocês. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o professor Geise Ferreira, sou aqui do interior de Pernambuco e estou super feliz com esse convite, a jornada Reeducation, para a gente falar da educação nesse pós-pandemia. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos do que eu estou fazendo aqui no chão da sala de aula pública para tentar driblar tudo isso que vem acontecendo, esse turbilhão que pegou todo professor nesse momento quando a educação foi literalmente chacoalhada. Mas uma coisa eu quero deixar claro, que a educação pública, sim, há saída, e vou mostrar com exemplos práticos do que eu venho realizando aqui no chão da sala de aula, como é que eu fiz para driblar tudo isso e não deixar a peteca cair, principalmente focado no aprendizado dos alunos. Então, sou o professor Geise, e hoje eu quero falar com vocês sobre arte e gamificação, como uma proposta para a gente engajar, né, transformar os alunos literalmente em protagonistas. Então, para me apresentar um pouco, eu sou aqui do interior de Pernambuco, sou de uma região canavieira, aqui em Pernambuco, a cidade chamada Itambé, e trabalho numa escola pública do estado de Pernambuco, que se chama Erem Frei Orlando. E aqui vim desenvolvendo algumas metodologias bem mão na massa, isso antes da pandemia, mas que me ajudaram muito a me preparar para esse momento tão desafiador. Então, para que vocês conheçam um pouco da minha história, eu sou professor há mais de 15 anos, sou arte educador, e vim desenvolvendo alguns projetos que já foram premiados aqui, como vocês estão vendo aqui no Brasil. Por exemplo, o Prêmio Professores do Brasil, ganhei a 8ª edição com o projeto Etnias do Mundo, onde eu estava tentando valorizar essa diversidade étnica e racial que existe nos nossos alunos. Fiz um trabalho de fotografia junto com a comunidade e conseguimos reverter índices de bullying, de não aceitação, de tipo de pele, cabelo, que os alunos tinham muito preconceito. Acabamos ganhando como o melhor projeto do Brasil, inspirando os alunos a se reconhecerem a sua raça, enfim, né, gostarem da forma que são. Em 2017, acabei ganhando de novo o Prêmio Professores do Brasil, agora já com um projeto mais na linha do audiovisual. Como vocês estão vendo aí, vamos encurtar essa história. Qual era a minha intenção? Trabalhar o querer do aluno. Eles falavam muito isso para mim, professor, por que a escola não aborda o que a gente gosta? Onde é que estão os filmes, os livros, as séries dentro da nossa sala de aula? Isso me chamou muita atenção porque é como se o aluno não visse uma continuidade da vida dele dentro da escola. E aí criei esse projeto Vamos Encurtar essa História para trazer as histórias que os alunos gostavam e acoplar com o que eles tinham que aprender, né? Casar o pedagógico com o mundo que eles viviam. Então fizemos releituras de Harry Potter, Minecraft e depois um vídeo autoral trabalhando também muito a problemática local, aceitação, problemas da comunidade. Então, acabamos ganhando esse prêmio, e aí me levou ao Global Teacher Prize, o prêmio de melhor professor do mundo, onde fiquei entre os 50 melhores com esses projetos inovadores.
Então chegou a pandemia, e aí agora, o que é que se faz num momento tão desafiador? Tive que me reinventar, acho que a palavra-chave é essa. Ninguém tinha resposta, a gente não recebeu nada de início, né? Cada professor meio que procurou uma saída, fazendo da sua maneira, e foi aí que eu trouxe esse projeto para compartilhar com vocês, que foi a Gamifica Live. Era uma ideia de juntar a gamificação com as minhas lives. Esse projeto acabou de ser premiado agora pelo jornal o Globo, ganhou o prêmio Faz a Diferença, por trabalhar essa inovação no período de pandemia, então estou super feliz de representar todos os professores de escola pública com esse prêmio. E agora vamos lá, né? Como é que acontece? Acho que o professor quer saber como é que eu ponho isso para acontecer. E aí, mais uma vez, eu quero dar várias dicas aqui, que eu acho que o professor gosta disso. Como é que faz em sala de aula? Então, uma delas era, ouça o teu aluno. Foi isso que eu fiz. E é importante a gente relembrar, gente, que o aluno do remoto, ele é muito diferente do mesmo aluno que estava presencial. Aquele aluno que eu tinha na escola, vamos usar entre aspas, normal, onde ele passava o dia todo, 50 minutos da minha aula, quando ele veio para o remoto, ele também trouxe outros problemas, outros desafios, conectividade, participação dos pais, um ambiente propício para estudo, muitos deles estavam em casa, sem um local ideal para estudar, isso tudo foi interferindo na aprendizagem. E aí, com esse problemaço na mão, como é que eu vou fazer a minha aula acontecer? Eu parei e comecei a fazer o diagnóstico do aluno remoto. Então, quem é esse aluno? Como é que funcionava mais as minhas aulas? Uma coisa que eu já tinha percebido, aquelas meus 50 minutos dando a minha aula de História da Arte, por exemplo, não estava fluindo. Alunos não abriam a câmera, tinha evasão também no remoto, tá bom, gente? É importante a gente falar isso. Muitos alunos deixavam ali fechadinho o áudio e o vídeo, então ele estava evadindo, né? Só estava lá com a imagem. E foi aí que eu pensei, não, tenho que agora sentar com esses alunos virtualmente para saber o que fazer. E aí surge a ideia de gamificar. Os alunos falavam muito isso, professor, a gente gosta tanto dos filmes, aquelas séries, e se o senhor trouxesse os jogos para as nossas lives? Daí criei o projeto Gamifica Live. Trouxe elementos da gamificação dos jogos para dentro das minhas lives, que funcionou muito bem. Inclusive, eu continuo, a escola já voltou presencialmente, e eu continuo com essa mesma didática, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Pessoal, qualquer dúvida, pode aí colocar no chat. Se tiver pergunta, eu estou acompanhando aqui, vai ser um prazer poder responder, tá certo? Então, os alunos queriam gamificar as aulas. Lembrando, gente, o que é a gamificação? Elementos dos jogos, por exemplo, a competição, a disputa, passar de fase, juntar pontos, concorrência entre eles, descobrir mistérios, tudo isso atrai muito a atenção. Temos que lembrar que estamos num período diferenciado, onde os alunos precisam ser motivados. E nada melhor do que trabalhar com jogos. Hoje eu vou trazer a sugestão de 2 jogos que eu trabalhei. Um deles foi imagem e ação. Aí você pode dizer, mas você é de arte, é mais fácil trabalhar, então ele pode ser aplicado em qualquer disciplina, tá bom? Vou dar o exemplo da minha. Então peguei esses jogos, imagem e ação, eles são cartas onde você tem que desenhar e a equipe tem que adivinhar o que é que você está fazendo. E aí como é que eu fiz? Lembrei de uma palavra-chave, intencionalidade pedagógica. Peguei os meus conteúdos, lembra que eu fiz um diagnóstico? Então, nossa escola parou para entender quais eram os conteúdos prioritários que esses alunos tinham que estudar nesse período. Então, nós elencamos os conteúdos e o próximo passo foi separar as cartinhas do jogo que englobassem os assuntos que eu ia trabalhar. Por exemplo, história da arte. Então, eu tinha que trabalhar arte egípcia, arte romana, arte gótica, enfim. Então, comecei a separar cartas que casassem com o assunto que eles tinham que estudar. E assim foi feito. A mesma coisa com o perfil. Eu vou mostrar um pouco das ideias agora para vocês. Então, vamos lá. Por exemplo, eu ia trabalhar a arte egípcia, ou então a arte gótica. Quando eu peguei essa cartinha, o perfil, para quem não conhece, gente, desculpe, o Imagem e Ação, que essa primeira aqui, amarelinho que vocês estão vendo, para quem não conhece, é um jogo onde você tem que desenhar um objeto, uma pessoa, um lugar, e o aluno tinha que adivinhar. Para deixar as lives mais atrativas, o que é que eu fazia? Eu dava aula para várias séries. Então, por exemplo, na segunda-feira eu trabalhava com os primeiros anos do ensino médio, eram 5 primeiros anos. Quem adivinhasse o desenho que eu estava fazendo pontuava para a turma. E isso atraía muitos alunos, porque eles sabiam que ia ter competição no dia da aula. Aqui essa imagem para ilustrar. Então, por exemplo, letra P era uma pessoa, um lugar, uma parte, um animal. Então era corcunda.
como o assunto que eu estava trabalhando era a Corcunda de Notre Dame, né, já que eu estava falando da arte gótica, eles já tinham estudado previamente, eu já tinha passado o material, e nesse dia específico era o dia da Gamifica Live. E aí eu começo a desenhar o objeto, a pessoa, o lugar, enfim, a ação, e quem adivinha via colocando no chat a primeira resposta correta, pontuava. Esse desenho que vocês estão vendo, eu estou falando sobre a arte egípcia ali, estava tentando desenhar um Anubis, o deus da mumificação. Então era uma chuva de perguntas, de opções, os meninos escrevendo. Então a cada vez que eles acertavam, eu ia marcando na minha agenda, ponto para o primeiro ano A, ponto para o primeiro ano B. E assim a gente ia acirrando essa busca pelo conhecimento. E acabamos com a evasão dos alunos remotos, tá bom? Em seguida veio outro jogo, que foi o perfil também, que é muito semelhante, como eu disse para vocês, para adivinhar quem é a pessoa, o lugar, através de dicas. E aí, já quem está falando de dicas, quero dar uma super preciosa que aconteceu muito. Vou voltar aqui para vocês verem. Era o seguinte, como eu vi que eles estavam muito acirrados, querendo adivinhar, querendo acertar, mas a família participava pouco. Então tive a seguinte ideia. Quem trouxer o pai ou a mãe, enfim, um responsável para responder na hora das minhas perguntas, vai pontuar em dobro. E com isso a gente conseguiu a participação de muitos pais ou cuidadores, né, quem ficava em casa nesse período remoto, para participar. E era muito interessante, porque às vezes no meio da aula, um pai respondia, uma mãe falava, eu ouvia no áudio, né? E eu achava muito interessante os pais participando. Então eles sempre falaram isso, que nessa brincadeira, entre aspas, até os pais acabavam aprendendo. E aqui foi outro trabalho que também deu muito certo, ele começou antes da pandemia. Então vocês estão vendo aqui a resistência. Como é que funcionava? O que é que foi isso? Apesar de eu ser um professor da área de linguagem, né, sou de arte, mas nos meus trabalhos eu procuro ser o máximo interdisciplinar possível. Então aqui eu pedi para que os alunos escrevessem uma história em cima dos filmes, séries que eles gostam. Lembra que eu falei muito isso? Casar com esse querer do aluno, né? Tá acoplado, o que eles têm que aprender com o que eles gostam faz muita diferença. Então, uma aluna gostava muito daquela trilogia Divergente, Insurgente, e aí ela escreveu uma nova história baseada nesses personagens e ela deu o nome de A Resistência. Então, o que é que eu fiz? Peguei essa história dela incrível, depois posso compartilhar com vocês, e pedi que ela dividisse em capítulos. Então, eu gosto muito de trabalhar com as múltiplas habilidades dos meus alunos. Os alunos que gostavam de escrever ajudavam a aluna a fazer esse roteiro. Os alunos que gostavam de desenhar fizeram aqui, olha, os personagens, como vocês estão vendo, esses 4 personagens, um de máscara, claro, né, para representar o momento que a gente está vivendo. Gostei muito desse desenho da protagonista, que é uma menina super empoderada, olha lá, mão na massa, que não tem nada de princesa, que espera as coisas acontecer. Então, tudo isso a gente tocava nesses pontos, né, que são fundamentais, trabalhar o socioemocional. E aí, o que era mais interessante, gente, quando ela escrevia esses capítulos, nós pegávamos os personagens que ela criava e os alunos se fantasiavam igual ao personagem que era criada no conto. Para quê? Para divulgar, para colocar nas redes sociais e atrair os alunos a ficarem cada vez mais curiosos para saber o desfecho dessa história. E aí você trabalha produção textual, roteiro, nossa, design, desenho, o que você imaginar para trabalhar e incrementar nesse projeto. Aqui vocês estão vendo o aluno Juan, fantasiado igual à história, né, que a aluna produziu. E o que era mais interessante nessa proposta era o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Ela escrevia por capítulos. Aqui vocês estão vendo o QR Code. Quando ficava pronto o primeiro capítulo, era lançado toda semana. Então nós colávamos nas paredes da escola, os alunos estão sem máscara, porque foi antes da pandemia, tá bom, pessoal? Então os alunos chegavam lá e fotografavam o QR Code para ter acesso ao primeiro capítulo. E é claro que ficava aquele gostinho, quero mais para saber o que vai acontecer. Para ainda mais aguçar esse querer do aluno, nós fizemos o seguinte, os alunos que quisessem participar da história, colocava seu nome lá no formulário, no Google Formulários, mandava para a gente e a gente sorteava. Então, 6 alunos foram sorteados e a escritora, a aluna escritora, né, que ela parecia uma escritora de novela, começava a colocar as ideias que os alunos davam dentro da história. Isso deixava muito mais vivo. Não era simplesmente ler uma história qualquer. A vivência do aluno ia para dentro da história. Então, por exemplo, um aluno dizia, eu quero um personagem que ele vai ser lutador, guerreiro, forte. Aí a outra aluna dizia, eu quero um personagem que seja mais meigo, que seja mais empoderado, que utilize mais inteligência. Então, a aluna ia pegando esses elementos e colocando os personagens na história. Por isso que eles ficavam tão loucos para ver o que é que ia acontecer. Então, era muito esperado cada capítulo.
Quando a história estava já para terminar, eu percebi, e vou reforçar de novo, nossos alunos têm múltiplas habilidades, não só, né, as competências e habilidades que a BNCC pede, mas outras que eles trazem de casa para dentro da escola, como o Paulo Freire muito bem disse. Essa bagagem de mundo deve ser trabalhada em sala de aula, e assim eu fiz. Os alunos estavam bombando, adorando as histórias, que a aluna ia escrevendo por capítulo, então decidimos criar um jogo em cima da história. Ah, mas jogo é pedagógico? Muito, pessoal. Lembrem disso, não existe nada não pedagógico. Depende aí do professor mediador transformar tudo em pedagógico. Então, o que é que eu fiz? Separei mais uma vez por equipes de trabalho. Eu gosto muito dessa metodologia, porque cada aluno se inspira e fica confiante porque sabe fazer aquilo. Então, nessa primeira imagem, a gente vê ali os alunos desenhando o mapa onde vai se passar esse mundo pós-apocalíptico, que era o tema, né, da história que a aluna criou. Enquanto isso, a outra galera lá estava criando os personagens e o mundo, né, detalhes onde passaria, como seriam as casas, o ambiente, ou seja, cada um em cima das suas habilidades. A gente vê um aluno que levou um livro pop-up, ele abriu para ver como montar, porque uma das ideias é que virassem também um jogo de tabuleiro de mesa. E aí esqueci de falar para vocês, mas a gente fez uma pesquisa também nos grupos de melhor idade, né, que eram os idosos, para falar sobre lendas locais, e tudo isso a gente ia acrescentando. A professora de língua portuguesa ajudou bastante, de história. Então, pensem sempre como é que eu posso interagir com outras disciplinas, porque aí o aluno vai vendo que uma coisa está casada com a outra, né? Faz muito sentido, a interdisciplinaridade. E aí, depois desse momento, vocês vão ver aqui, que eu acho que é a parte que eu sou fã, chegou uma hora que, então, o projeto teve essa quebra por conta da pandemia, como vocês estão vendo nas imagens. Até então, nós estávamos reunidos, podíamos, né, ficar reunidos. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso agora de forma remota, né, de início? A gente está voltando com toda a questão de segurança, e distanciamento, álcool em gel, máscara. E agora eu pensei, como é que eu vou avaliar o que é que os alunos estão produzindo? Como é que eu vou ver, né, como é que eu vou fazer nesse momento tão desafiador? E foi aí, mais uma vez, que eu recorri aos alunos. Pessoal, como é que vocês acham que a gente deveria fazer a avaliação? Como é que eu vou ver o que é que vocês estão produzindo? E, lógico, surgiu a ideia do TikTok. Super simples, eu falo muito isso. Perguntaram a mim, professor Geisa, né, qual é a tecnologia melhor? A que funciona. A resposta é essa. Se está dando certo o WhatsApp, ótimo, segue por ele. Eu fiz muito por isso, fiz muito assim também. Ah, mas as lives precisam de aplicativos ou programas muito pesados. Vai para o Instagram, então, faz lives pelo Instagram. Eu acho que cada professor tem que se adaptar à sua turma. Eu acho que é muito importante conhecer a realidade onde você atua. E assim, o TikTok é uma paixão, acho que nacional, né, internacional. E foi aí que eu mergulhei nesse mundo. Confesso a vocês que não tinha habilidade, nunca tinha mexido, mas uma coisa que eu aprendo muito com os meus alunos, não tenho vergonha alguma de dizer isso, eu não sei, mas se vocês quiserem me ensinar, eu aprendo junto com vocês. Então eles disseram, professor, que tal aqueles assuntos que o senhor estava passando, história da arte, e se a gente transformasse em vídeo de TikTok? E eu fiquei pensando, nossa, vai dar certo, vamos lá. Então deu muito certo, quero mostrar para vocês, vou dar o contexto aqui para vocês entenderem o que acontecia. Esse vídeo especificamente foi com as turmas do segundo ano, onde nós estávamos trabalhando a arte da Idade Média, Renascimento. Então os alunos estudavam em sala de aula esses conteúdos, eu passava pesquisa, as apostilas de sempre, mas a devolutiva não era escrita, e sim através, como eu disse, das habilidades de cada um. Aqui os alunos adoravam esse mundo virtual, então por que não produzir vídeos? Então, mais do que falar, eu vou apresentar agora. Então, preste atenção que eu vou soltar aí a habilidade, olha no que eles se transformaram, pessoal. Incrível. E, é claro, utilizando o que eles tinham em casa. É muito importante dizer isso. Nada de estar saindo para a rua para comprar material. Observem a sua casa, o que é que vocês têm ali que pode utilizar para se transformarem nesses personagens que a gente estava estudando. E o resultado está aí. Vou soltar para vocês verem. Cavaleiro das Cruzadas.
pode faltar à vontade. Olha lá, algumas ideias, né, que os meus alunos produziram. É importante dizer, pessoal, que temos que respeitar nesse momento também a individualidade, o jeito de cada um. Então, tinha alunos que eram mais expressivos, que falavam, gostavam de aparecer, outros simplesmente imitavam fotografias, então fazia só uma pose. Também teve alunos que se expressaram através de poemas. Tudo isso é importante a gente visualizar, literalmente, transformar aqui, como eu disse, em imagens, vídeos, filmes. Porque uma coisa que eu acho que a gente peca muito é quando fechamos o leque da avaliação. Ah, não, mas ele tem que entregar uma prova X, ele tem que me entregar um trabalho desse formato. Deixa os alunos se expressarem, que eles dão show, tenho certeza. Então, foi a forma que eu encontrei para dar uma virada nesse período, né, como eu disse, e principalmente não deixar os alunos evadirem. É fundamental a gente pensar nisso. Como é que eu vou estar colado com esse aluno num período tão difícil? E utilizar a arte ouvindo principalmente os alunos, sabendo que eles estão consumindo nesse mundo virtual, é fundamental para que a gente tenha esse aluno presencial e continue interessado nas tuas aulas. Ok, pessoal, brigadão. Agora vamos lá para as perguntas. Vou dar uma olhadinha aqui no chat de novo, para a gente ir respondendo as dúvidas de vocês. Muito obrigada, professor Geise. Você é um mestre das artes. Que bom ter um professor fazendo a diferença na sala de aula, um professor que considera a realidade e o desejo dos nossos estudantes. E que bom poder ouvir a sua fala, que com certeza inspirou muitos educadores e gestores de escolas públicas. Muito obrigada. E você continue acompanhando o nosso canal para ter acesso a outras palestras do nosso webinar, ou nas nossas redes pelo @reeducation.br. Fique ligado aqui com a gente e até mais!